Olá, meu nome é Kelly e como prometido, hoje eu vim trazer mais uma amostra, dessa vez de um ponto alto relevo. E é um ponto que destaca bastante para fazer realmente um relevo, né, na peça. Só que dessa vez eu pensei em algo diferente, não fazer uma amostra para ficar parada. Se bem que a gente consegue aprender muito, como eu disse, né, da outra vez, dá pra aprender bastante, faz, desfaz, refaz, dá pra treinar muitos pontos. Mas dessa vez eu pensei em criar uma peça com esse ponto relevo. Então eu escolhi, já tem um tempo, esse fio aqui, que eu vou mostrar mais detalhes dele. E pensei na possibilidade de fazer um tapete. Acho que aqui pro meu quarto dessa vez. E aí já uso esse ponto. A gente faz um motivo, né, uma amostra, já para fazer, já pensando nesse tapete. Então, é uma amostra, dá para aprender bastante, dá para treinar muito e também pode virar uma peça. Se você tiver interesse em fazer também um tapete ou quem sabe um lugar americano, só fazendo uma proporção menor, pode usar criatividade e fazer como você quiser, como queira. Eu escolhi essa cor e esse fio e vamos fazer o teste hoje para ver se fica bom o que eu já estou pensando para esse projeto. Então, de início, eu vou mostrar melhor este fio. Esse fio aqui da Melissa é uma marca que eu encontro em Portugal. E deixa eu mostrar qual a especificação. 70% de algodão reciclado, 25% de poliéster e 5% de outras fibras recicladas também. Aqui as agulhas, já vem especificando a agulha de crochê e a de crochê aqui em cima e a de tricô aqui embaixo. Porém, eu escolhi ela pela textura, olhando assim, bate o olho, escolhi pela cor, pela textura, foi o que eu encontrei, o que foi mais simples, e eu acho que a textura é boa para tapete, e por isso escolhi ela. Então, o que você encontrar, que você achar que é bom, não precisa gastar muito, né? Melhor que ficar procurando o fio perfeito e a gente acaba não fazendo as peças, não é mesmo? Primeiro a gente tira, sempre vem assim, normalmente acho que todas as marcas vem assim o fio de dentro e tem quer dizer, o de fora e tem normalmente o de dentro. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo puxar alguma coisa, porque parece, aparentemente esse daqui eu não vou conseguir puxar o fio de dentro. Eu sei que no Brasil eu encontrava muitas alternativas, né, de fios, muito mais do que eu tenho encontrado aqui. E normalmente eu conseguia tirar o fio também aqui de fora, de dentro, quer dizer, desculpe. Porém esse eu acho que não vai estar rolando, ou pelo menos não vai ser tão fácil. Talvez rolasse se eu fizesse enrolasse ele no dedo, assim, fizesse uma bolinha e deixasse seu fio solto, dentro e fora. Porque a minha ideia não é fazer dessa grossura o tapete, eu queria ele mais grosso. Entende? Queria 2 ou 3 cabos. E aí eu já faria o teste com eles. Eu sei que tem um outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui agora. Tudo tem um truque, né? Primeiro deixa eu ver se 3 cabos ficariam bons.
Isso é teste, tá? Eu tô olhando e vendo o que me agrada mais. E se for assim, ele não vai ficar tão bom para essa agulha. Percebe que, como eu disse, a agulha, a gente precisa fazer o teste nela aqui, ó. Ver se ela entra. Esse cabo aqui, esse fio, é ótimo para essa agulha aqui. Ela tá ótima. Essa agulha é de 4,5. Então ela tá ótima. Porém, eu queria fazer 2 cabos ou 3. E olhando, observando aqui, 2 cabos é o que ficaria bom. 3 eu acho que já passaria, né? Vou mostrar aqui. Pra puxar o fio aqui, ele já tá saindo pra fora do ganchinho da agulha, então não ficaria bom. Teriam que ser 2 cabos. Porém, o truque que eu sei pra fazer ele saindo um só do novelo, porém crochetando com 2 cabos, não funcionaria. Teriam que ser 3 cabos. Normalmente faria assim, ó. A gente puxa um pedaço do fio que vem no novelo. E está aqui. E aí eu puxava aqui, só que ele vai se transformar em 3. Então, como eu vou ter que comprar mais fio para fazer o tapete, qual vai ser minha solução? Eu vou fazer a amostra para ver o que eu acho dos pontos. Eu vou fazer ele com um cabo apenas. Porém, depois para fazer o tapete, eu vou ter que comprar, não tem como, né? Mais um desse, ou uns 2, não sei. E quando eu comprar, eu já pego um fio de um fio do outro, e aí eu faço a junção. Já vou ter que comprar mesmo, pelo menos eu não vou gastar além, só pra fazer o cabo duplo, não é mesmo? Então aqui a gente começa sempre, aí no caso, como eu vou fazer ele com um cabo só, essa agulha aqui já é muito larga, muito grande. Fica sobrando agulha aqui. Então vai ser esta que eu vou usar mesmo. Um cabo fica ótimo. Então vamos lá. Começamos com o fio aqui, deixa um espaço razoável. Vamos colocar o fio nas mãos e vamos começar pelas correntinhas. Esse aqui é só uma amostra básica e rápida, só para pegar o ponto alto relevo, né? Então não precisa ter uma quantidade exata de correntinhas. Porém, eu estou pensando em fazer ele em relevo acho que 2 pontos em relevo e 3 que não vai ter o relevo. Então ele tem que ser múltiplos de 5. E aí eu penso na extremidade, se ela vai... Na extremidade ele vai ter ponto relevo ou não. Isso eu vou decidindo no decorrer do tapete. Já tô, né, colocando aqui já as minhas ideias pra gente ir criando juntas. Tô pensando aqui mais ou menos na quantidade de correntinhas. Não é a quantidade final, porém uma quantidade boa para fazer uma amostra, né? Opa!
Aqui são as correntinhas. E deixa eu pensar certinho. Eu acho que nas extremidades eu não quero ponto relevo. Então, ele precisa começar com 3 correntinhas. Com 3 pontos altos. Nas 2 extremidades com 3 pontos altos. E no meio, 2 pontos relevo. Então, ele tem que ser múltiplos de 5 apenas, sem pontos a mais nas extremidades. Vamos ver se dá certo. Então, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Acho que esse é um tamanho razoável para esta amostra. E agora, essa primeira carreira, nós vamos fazer pontos altos normalmente. Para dar altura primeiro, a gente começa sempre dando a altura do ponto. E para dar a altura do ponto alto, eu vou colocar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Essa normalmente é a altura do ponto alto. Porém, se o seu ponto for mais larguinho, você achar que fica mais bonito no trabalho, você pode fazer 2. Se o ponto normalmente é mais soltinho e você fizer 2, faça o teste. Se você fizer 2 e ficar bom aos seus olhos, você pode usar as 2. Eu vou usar 3 aqui para dar uma olhada. Então, eu pulo esses 3 pontos de base e já começo a colocar aqui o ponto alto. Então, aqui já seria um ponto, aqui outro ponto. Como a gente fez mais ou menos um cálculo para saber quantos pontos altos teria, eu imagino que aqui eu vou ter que tirar 1, porque aqui já conta como um ponto. E eu quero que esse ponto já conte na peça. Então, aqui eu vou tirar uma correntinha apenas e vou calcular como ponto alto as 3 correntinhas. Então, eu subi, né, na minha contagem, subi mais 2, porém eu vou pular as 3. 1, 2, 3. Porque essas correntinhas vão fazer a vez desse primeiro ponto alto, que seria aqui. Então, eu já pulo 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu introduzo a agulha e começo a fazer o ponto alto. Normalmente, o ponto alto básico normal. E sigo agora fazendo ponto alto em cima de cada correntinha dessa carreirinha que a gente já fez aqui, do início da peça. E o bom de já fazer essa amostra nesse fio que eu já comprei, pensando no tapete, é porque você já vai sentindo o fio, já vendo como que ele é para trabalhar. A gente já se habitua, né, a ele. E aí segue ponto alto. Eu já tenho um vídeo aqui que mostra, né, como fazer o ponto alto.
e acredito que a maioria já saiba. Vou puxar mais fio aqui. Tentar deixar aqui embaixo em uma caixa que eu consigo puxar com mais facilidade. Porém, vamos lá. Eu dou uma laçada para fazer o ponto alto, apenas uma laçada na agulha, introduzo no ponto de base, puxo o fio, vou ficar com as 3 argolinhas. Laço mais uma vez o fio e tiro 2. Laço mais uma vez o fio e tiro mais 2. E esse é o ponto alto. Porém, se vocês quiserem, podem ir voltando no vídeo. Dá pra deixar ele mais devagarzinho também. E vamos de treino. Isso aqui segue a mesma linha que eu disse no outro vídeo. É uma amostra, né, para treinar, para ser leve. Então faz com o fio que você tiver em casa, vai treinando. Quanto mais a gente faz algo, melhor a gente vai ficando, a gente vai se aperfeiçoando. E assim como em tudo na vida, né? Esse fio aqui, diferente do último que eu usei no outro dia, ele é mais seco. Ele é mais ressecado mesmo, sabe? Então, para ir puxando ele não é, ele é fluido, mas não tanto quanto um fio de algodão, por exemplo. Mas ele não é aquele fio, não me parece, né? Pelo menos não até agora, aqueles fios que são muito irregulares. Tem algumas marcas assim que eu usava no Brasil que no começo o fio era fininho, tinha umas partes que ele engrossava muito e depois ele voltava a afinar. Esse aqui não me parece ser assim. Parece ser bem mais regular nesse aspecto, o que é muito bom, né? Prontinho. Aqui já fiz a primeira carreira, só de pontos altos, normal, nada de novo. E essas correntinhas aqui fazem a vez de um ponto alto. Agora a gente vai virar o trabalho para fazer esse outro lado. E agora sim, deste lado, a gente vai subir a altura do ponto alto. Aqui no meu caso são 3 correntinhas. Vou laçar o fio, eu vou pular esse aqui, porque as correntinhas já fazem a vez de um ponto alto. Senão eu vou ficar com 2 pontos aqui se eu introduzir aqui para fazer o ponto alto. Vão ser 2 pontos altos, não é o que eu quero para esse trabalho. Então, vou pular esse primeiro e no segundo eu vou acrescentar um ponto alto, normalmente. E no próximo também da mesma forma. E aqui está. Agora que começa a mudar para o ponto relevo. E qual é a diferença? Nós vamos fazer um ponto alto, como os outros que estávamos fazendo, porém, esse, ao invés de a gente
introduzir aqui, como os outros a gente estava fazendo, a gente vai dar a volta. Tá vendo que aqui é um ponto. Então, dentro, entre o ponto, nessa parte aqui. Então, é como se a agulha abraçasse esse ponto alto. Ó, o avesso como está, ela realmente passa por trás. A agulha aparecendo aqui todinha. Espero que dê pra ver certinho. Então, a gente vai passar a agulha por trás, literalmente por trás do fio. Como se a gente fosse abraçar o fio. Então, a gente laça o fio na agulha. E a gente tem que prestar atenção, porque aqui já são os pontos que foram feitos. E a gente não pode errar que a gente vai fazer esse e não vai ficar marcado em cima. Então, quando a gente voltar e fazer o ponto normalmente, a gente não pode pegar o mesmo que a gente abraçou por trás. Vocês já vão ver melhor. Então, aqui a gente abraça o fio, o ponto, né? Lá por trás e puxa o fio por trás dele. Aqui são as 3 argolinhas e agora sim a gente segue tirando de 2 em 2, como o ponto alto normalmente é. Percebe que ele já fica puxadinho aqui pra cima? Ele fica diferente dos outros, ele já vai dando relevo aqui. Na primeira carreira a gente não faz porque ele não tem como abraçar ponto, né? E também não vai fazer diferença, porque como eu abracei aqui, esse ponto alto, ele já salta pra frente. Então, ele já dá o relevo, mesmo eu começando a fazer pela segunda carreira. E agora vamos fazer mais um ponto relevo. Aí percebe que aqui ele vai se escondendo atrás, mas a gente precisa lembrar que é esse ponto aqui. Precisa ter atenção nesse ponto. Então, lacei o fio e vou abraçar esse ponto e puxa o fio lá por trás e a gente faz o ponto alto normalmente. E aqui estão 3 pontos altos e 2 pontos relevo. Agora vamos fazer mais 3 pontos altos. Então a gente precisa prestar atenção, que se a gente deixar ele assim, ó, parece que a gente já vai ter que introduzir nesse pontinho aqui. Mas não, a gente abraçou esse aqui, então a gente tem que pegar esse que tá aqui escondidinho. Ele vai ficando pra trás mesmo, mas a gente tem que lembrar de usar ele, senão o trabalho vai ficar todo torto. Então agora sim, no ponto alto normal, a gente introduz a agulha no topo do ponto. Então, laça o fio e faz o ponto alto normalmente. Laça o fio e faz o ponto alto normalmente. E mais uma vez. Então, aqui foram mais 3 pontos altos. E agora vamos repetir esses 2 em ponto relevo, ponto alto relevo. Então, laça, ao invés de pegar aqui no topo, a gente vai abraçar o ponto. Puxa o fio e tira 2. E tira 2. Mais um ponto relevo. Lembrando que aqui, neste ponto, se você não reparar bem, você acha que vai ter que abraçar esse ponto aqui. Porém, tem esse ponto aqui que não foi usado. Então, atenção, muita atenção neste ponto relevo. E aí faz o ponto alto normalmente. Então, já foram 2. E agora voltamos para 3 pontos altos normal. Lembrando de pegar todos os pontinhos.
ponto alto. Mais um ponto alto. E o terceiro ponto alto. Agora voltamos para o ponto relevo. 2 pontos relevo. Então, não vamos introduzir aqui, vamos abraçar o ponto. Percebe que a diferença mesmo é onde a gente encaixa a agulha no começo. De resto, é tudo igual. Laço, fio, tira 2, laço, fio, tira 2. E agora, ponto alto, normal. Agora sim, a gente pega no topo do ponto alto da carreira anterior. E aqui está. Agora, mais 2 pontos altos, relevo. Dois pontos. E agora 3 pontos altos. E agora no final, mais 2 pontos relevo. Então, a gente pega aqui nesse penúltimo ponto. E aí ele ficou lá atrás escondidinho, o último, que são das correntinhas, que a gente vai usar na mesma e aqui está. Percebe que o ponto relevo, a peça, ele é como se fosse uma sanfoninha, ele dá uma enrugadinha. Então, na hora de fazer a peça, a gente precisa lembrar desses detalhes também. Se você quer uma peça maior, saiba que você tem que fazer uma medida de alguns centímetros a mais, lembrando que ele vai dar uma encolhidinha. Mas isso não é do fio, isso é do ponto. Isso é normal do ponto. Agora, tá o pulo do gato. Mais uma diquinha que eu vou dar. A gente vai virar o trabalho para começar a próxima carreira. Porém, se eu fizer da mesma maneira que eu fiz esta carreirinha, eu posso colocar ponto alto relevo na mesma altura e ponto alto normal. Porém, o relevo vai ficar uns para cá e outras carreiras para cá. Outra carreira para lá, outra carreira para cá. E o efeito não vai ser o mesmo. Se você quiser, você pode testar, fazer dessa forma para aprender e ver outros resultados, né? Outras formas de fazer. Porém, aqui eu quero que o relevo fique todo para esse lado. Aqui vai ser a frente da minha peça, onde está o relevo. E eu quero que o relevo siga por toda a extensão da peça. Então, vai ser um pouco diferente e precisa de um pouquinho mais de atenção. Porém, vai ficar bom.
Acho que vale a pena no final. Aqui, nós vamos fazer a altura de mais um ponto alto. Porém, aqui, acho que vocês já perceberam, eu queria começar com 3 correntinhas de ponto alto e terminar com essas 3 correntinhas de ponto alto. Essa parte aqui, eu queria desconsiderar, eu queria que não tivesse essa parte. No meu tapete, provavelmente é isso que eu vou fazer, porque eu quero que as laterais elas fiquem retinhas, fiquem para baixo. Porém, aqui ficou mais esses 2 pontos. No meu trabalho, eu desmancharia tudo e faria de novo. Mas como é só para mostrar o ponto relevo e testar o fio, eu vou dar continuidade e a gente vai vendo como que fica no final. Então, aqui eu vou subir as correntinhas, que são 3. E nesse caso, por que eu não colocaria aqui? Porque a correntinha eu não consigo fazer ela por aqui, abraçando o ponto, fica bem mais complicado. E como eu não vou usar dessa forma também, eu vou deixar ele desse jeito. Eu vou começar nesse segundo ponto aqui a fazer o ponto relevo. Então, laço o fio e ao invés de pegar abraçando o ponto, por aqui eu vou fazer como se fosse um abraço ao contrário no ponto. Em vez de pegar pela frente, eu vou pegar aqui por trás. Eu pego daqui pra cá e puxo o fio aqui pra trás e aí eu vou tirando de 2 em 2. E o relevo tá ficando lá pra trás, que no caso vai ser a frente do trabalho. Então ele vai seguir em cima, relevo em cima de relevo. Aqui, com muita atenção, não posso pegar nesse ponto, porque ele já foi o ponto relevo. Então aqui nesse próximo, eu vou acrescentar um ponto alto normal. E aí sigo com 3 pontos altos. E agora que chegou o ponto relevo, eu laço o fio, abraço ele aqui por trás, do mesmo lado, da direita para a esquerda. Busco o fio lá por trás e faço o ponto alto. Mais uma vez no próximo. Aqui por trás, eu abraço o fio, o ponto, né? Puxo o fio. E faço ponto alto. Agora são os 3 pontos altos. Estes são mais fáceis de encontrar, de puxar eles, né? São 2 e 3. Opa. Então, esses daqui estão todos um sobre o outro. Vamos laçar e fazer mais ponto relevo. Pegando lá por trás. Olha que agulha, tá vendo? Que ela passa aqui, ó. Porque ela realmente abraçou o ponto. Deu a volta no ponto. Puxo lá por trás. Laço o fio e tiro de 2 em 2. Para terminar esse ponto relevo. Laço o fio e no próximo da mesma forma o ponto relevo.
E agora ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Eu espero que dê pra ver certinho, porque eu mudei o ângulo do último dia, do último vídeo. Para crochetar aqui, fica um pouco melhor para eu ver direitinho. Porém, pro vídeo, eu ainda não sei. Aqui já começa os 3 pontos altos. Então, pro vídeo, eu não sei ainda. Espero que pelo menos dê pra ver certinho o que eu estou fazendo. Que aí já adianta a minha vida, né? Se ficar bom, pelo menos fica bom no vídeo e aqui, pra crochetar realmente aqui, enquanto eu gravo. Então aqui mais 2 pontos, relevo, pego lá por trás, dou a volta no ponto, tira 2 e tira 2, laça, dá a volta no ponto, por trás e mais um pontinho. E agora são os 3 últimos pontos altos. E esse último aqui, que são as correntinhas, eu vou fazer também. Só pegar nessa ponta da correntinha e faz um ponto alto. E assim finalizou esse lado. E agora a gente vai virar o trabalho e seguir da mesma forma. Desse lado, percebe que tá o ponto relevo bem destacado, né? Pois desse lado é mais fácil de fazer, porque eu, pelo menos, acho mais fácil, porque a volta é pela frente, né? A gente passa a agulha por trás do ponto e não busca lá de trás, como a gente estava fazendo na carreira anterior. Então, pra mim, pelo menos, ele é mais simples, esse lado, né? Então, 3 correntinhas. E aqui é ponto alto sobre ponto alto. Pulando esse primeiro, que já tem a vez das correntinhas. Três pontos altos. E agora vamos começar o ponto relevo novamente. E esse pegando pela frente, né? Mas passando por trás do ponto. Sempre ele vai abraçar o ponto. Três pontos altos e voltamos lá no ponto relevo.
pega, tira 2, pega, tira 2. Mais 2. E 3 pontos altos na sequência. Eram 3 e eu fiz 4, me empolguei aqui. Eu como preciso ter atenção, realmente. Aqui já começa o ponto relevo. Então, em vez de pegar aqui, como eu fiz, a gente abraça o ponto. E novamente abraça o ponto. Agora sim, voltamos para o ponto alto. Lembrando de pegar esse aqui, que ele sempre fica escondidinho. Depois do ponto relevo, o que tá ao lado, ele tende a se esconder. Então precisamos ter muita atenção. Esse. E mais um. Agora voltamos para o ponto alto. Três pontos altos. E aqui mais um ponto relevo. E o último ponto, que são as correntinhas. E aqui está. Percebam que ele fica menorzinho. Se fosse uma amostra só com pontos altos normais, ele ficaria bem mais esticadinho aqui. Os pontos de assim também ficariam mais esticadinhos. Porém, não é esse efeito do ponto relevo, não é mesmo? E fica lindo da mesma maneira. E percebe que o relevo tá todo do mesmo lado. E atrás tá todo certinho também. Acho que já é um tamanho bom, já dá para entender como funciona. Se vocês tiverem um interesse, pode voltar ao vídeo quantas vezes quiser. Dá para acelerar, dá para deixar ele mais devagarzinho. E ele fica assim. Normalmente o pessoal usa muito esse ponto para fazer punho das blusas, porque ele fica mais fofinho, né? Ele dá uma encolhida, mas deixa ele mais fofinho. Dá esse efeito de sanfoninha, sabe? O que fica uma graça. E olhando aqui, por isso que é muito importante fazer a amostra antes de fazer qualquer peça. Olhando aqui a espessura que ele tá, a espessura desse fio,
nem só pelo ponto relevo, mas pelo ponto dele mesmo, eu acho que ele não fica tão fininho quanto eu imaginei. Então talvez, não sei, ainda vou fazer testes e vou gravando aqui pra vocês. Mas talvez um ponto já fique bom pro tapete que eu quero fazer. Porque imagina que o tapete, né, se pisa muito em cima e tal. Então eu acho que a grossura que ele tá aqui, a textura que ele tá, eu acho que já fica ótimo com o cabo desse fio. Não sei ainda se vale a pena usar dois. Talvez um já vale a pena. Pois então é isso. Essa foi a amostrinha de hoje. A amostrinha que muito provavelmente vai virar um tapete. Não sei se nessa proporção de 3x2. Mas vocês saberão porque eu vou gravar tudo aqui. Vejo como eu vou fazer também nas bordas do tapete. Quero alguma coisa diferente, que fique bem firminho. Mas esse é assunto para os próximos vídeos, né? Esse daqui, como eu já disse, você pode fazer com o fio que você tiver em casa. Testa, o fio é muito fino, é muito mais grosso do que esse. O ponto é o mesmo. A técnica é a mesma, o jeito de pegar vai ser o mesmo, é tudo igual. Então testa e treina bastante. Como eu já disse, vocês podem fazer as correntinhas muito mais compridas, muito mais correntinhas. E as carreiras também, pode subir bem mais. E é isso, vai brincando, vai testando. E se você quiser se aventurar em fazer um tapete, aqui você já sabe fazer um tapete. Se quiser me esperar, eu postarei os vídeos aqui e mostrarei certinho como que vai ficar esse desafio aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Beijos. Bom, então foi isso. Eu espero que tenha agradado alguém, que vocês testem muito, que criem peças também para vocês da mesma forma. E nos próximos vídeos eu vou mostrando o desenrolar dessa peça, desse tapete. Os tamanhos, como que onde eu pretendo usar, vou mostrando todos os detalhes. A gente vai construindo essa peça nova juntos, ok? Então até mais, até o próximo vídeo e beijos!